Trânsito é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Realmente, essa madrugada foi bem fria, viu? Essa daí eu achei uma das madrugadas mais frias do ano. Agora, Lucas, Luciano e ouvinte, dois assuntos importantes que a gente trouxe nas manchetes. Um é essa questão da sucessão, né? Bolsonaro 2026, com o fato de Bolsonaro estar inelegível. Essa briga aí pelo campo da direita, né? Quem seria o novo candidato da direita no lugar de Bolsonaro ou representando o bolsonarismo, né? A verdade é que ainda é um campo em aberto e vai depender muito desses movimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que logicamente nesse momento ainda não escolheu e nem deve escolher tão cedo ainda este nome. Há a possibilidade que seja alguém muito próximo a ele, diretamente da família, por exemplo, a mulher dele, Michele Bolsonaro, como também um dos governadores que o apoiaram aí, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema. Mas ele vem deixando claro, pelo menos nesses primeiros movimentos dele, que o governador de Minas, Romeu Zema, não estaria entre os primeiros nomes aí dessa lista. Eu digo isso até nesse movimento que ele veio aqui em Belo Horizonte. Há informações que ele ficou um pouco desapontado aí, né? O governador não teve nenhuma agenda com o governador não foi recebê-lo, não participou de nenhum dos atos com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, não fez nenhuma menção, né? Nenhum aceno ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, nas falas dele, também elogiou o Zema, mas falando ali que poderia ser um candidato para 30, né? Para 34, não em 2026. O Bolsonaro também não fez nenhuma menção direta ao governador Romeu Zema. E agora, nessa mais recente entrevista também, mostrando aí, deixando assim, né, deixando em aberto ali quem ocuparia esse lugar, mas deixando claro que não seria aí Zema um nome óbvio para ele nessa escolha aí de 2026. Esse é um desafio que, caso o governador queira colocar em prática, mesmo o governador de Minas, o de ser presidente, e até então tem feito movimentos para isso, né, ele vai ter aí que buscar um campo talvez fora aí do bolsonarismo, talvez não ser o candidato de Bolsonaro, ser um outro candidato da direita, que dificultaria muito a vida dele, pensando aí em possibilidade de eleição. A verdade é que nesses primeiros movimentos aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, após a decisão do Tribunal Superior de deixá-lo inelegível, né, ele não tem feito movimentos aí, acenos muito concretos ao governador de Minas. Claro, é tudo muito recente, né? Isso foi agora, semana passada, sexta-feira, mas, né, já deixou claro que a relação não é tão próxima, assim, né? Não seria tão natural, né? O que é muito próximo, aí se falando aqui de mineiros, é a relação dele com Bruno Engler, que provavelmente será o candidato dele à Prefeitura de Belo Horizonte, e também com Nicolas Ferreira, esse sim poderá ser o candidato dele ao governo em 2026, né? Aí nós já estamos fazendo especulações lá na frente, mas esse sim tem proximidade, né? Esse sim leem, né? Falam a mesma língua, né? Rezam na mesma cartilha aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao contrário, o governador Romeu Zema, como eu disse, nem participou de nenhuma agenda, não convidou o Bolsonaro para um encontro durante essa vinda dele aqui a Minas Gerais na última sexta-feira, né? Depois de tê-lo apoiado, ter uma relação relativamente próxima durante o mandato do presidente na época da eleição. Zema agora também, né, já ex-presidente, inelegível, o governador também já se distanciando. Ele quer o espólio do ex-presidente, mas parece aí que o ex-presidente não está disposto a negociá-lo de forma tão simples assim, né? Como eu disse, há outros candidatos aí que parecem ser mais favoritos a ficar com este espólio de Jair Bolsonaro na direita, né? Isso em 2026. Mas ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Tem eleição para prefeito, que interfere nas eleições para governador, que também, de certa forma, fazem parte desse xadrez já para as eleições presidenciais de 26. Mas ainda está muito longe, né? O primeiro passo é essa eleição para prefeitura no ano que vem, né? E se falando aqui em Belo Horizonte, alguns candidatos aí já se firmando, né? A gente vem falando do Gabriel Azevedo, talvez o prefeito Fuad Noma candidato à reeleição, o senador Carlos Viana vem garantindo que é candidato, que será candidato ano que vem à prefeitura de Belo Horizonte, já tem, né, se reunido, conversado e falado abertamente
que é sim pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Então, outros nomes ainda vão aparecendo nessa disputa. Agora, saindo dessa seara eleitoral e indo para outro assunto muito importante, essa questão do pastor da Igreja Batista da Lagoinha, André Valadão, pastor que reside em Miami, né? Mas é muito seguido pelos brasileiros nas redes sociais, logicamente lá fala para brasileiros também que residem lá. Ele é aqui de Belo Horizonte, né? Família de Belo Horizonte. Vai ser aí investigado, né, pelo Ministério Público Federal mais uma vez por declarações de cunho homofóbico, dessa vez incitação à violência, né? Um absurdo completo. A gente estava até conversando ontem, eu e Lucas, né, que a gente nem queria dar espaço para essa figura tão deplorável desse pastor, mas como agora ele vai ser investigado pelo Ministério Público Federal, né? Ou seja, temos uma notícia concreta aí, né? Uma possibilidade de responsabilização do pastor. E quando eu falo que a gente não queria dar espaço para ele, não que a notícia não seja importante, né? Não seja deplorável o que ele falou, mas é justamente porque quando a gente fica reproduzindo, acaba que amplia a voz, né, e o discurso destas pessoas. Então agora a gente está noticiando que o Ministério Público Federal vai investigá-lo aí por possível incitação a crimes, né, de homofobia. A denúncia foi feita até por uma parlamentar, né, de São Paulo, Érica Hilton, que provocou aqui o Ministério Público para essa investigação, né, o Ministério Público em Minas Gerais para essa investigação sobre o pastor André Valadão. Érica Hilton, que é deputada federal por São Paulo, ela que incitou, ela que provocou o Ministério Público a essa investigação, abrir essa investigação contra este sujeito, né? Esta figura lamentável, né? Tem um discurso lamentável aí, André Valadão. É isso, Lucas, Luciana. E no caso da